olá amigo do Tratalks, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Sextou e às sextas-feiras essa oportunidade aqui do Fim de Talk, o novo produto da Ultratalks, em que a gente discute aqui rapidamente as notícias interessantes que a nossa curatoria selecionou ao longo da semana e principalmente aquelas em que eu consiga dar os meus 20 centavos de contribuição. Nessa semana eu vou quebrar um pouco a liturgia aqui e vou buscar a primeira notícia lá na sexta-feira da semana passada, o editorial de economia do Brasil Journal, intitulado Por que a pressa, Arthur? Mencionando o Arthur Lira, não o nosso Arthurito aqui, o nosso editor extremamente competente, mas o Arthur Lira, o presidente da Câmara, que agora resolveu acelerar de forma desembestada a liturgia do processo da matéria da reforma tributária. Uma reforma que a gente espera há 50 anos, porque nós temos talvez o panorama tributário mais atrasado entre os países em desenvolvimento e principalmente entre os desenvolvidos. Nós temos um arcabouço tributário ineficaz, equivocado, injusto, contraproducente. E a gente peleja há muito tempo para se conseguir o cenário político necessário, a vontade política necessária para fazer a reforma tributária. E agora ele acelera ela em detrimento da qualidade. Óbvio que precisa ser célere, óbvio que já estamos atrasados, mas não em detrimento da lisura política, da qualidade da tratativa do tema, que é muito sensível. E ele faz isso como um projeto de vaidade pessoal. Óbvio, ele quer que fique nos anais da história que no mandato dele como presidente da Câmara foi aprovada a reforma tributária. Não obstante que seja uma reforma tributária rasa, que não produz os efeitos que nós, de forma desesperada precisamos, como nação, como indivíduos, como empreendedores, como executivos. E isso acontece porque o cenário da burocracia política no Brasil é avassalador. E eu acho que o tema trata muito disso. Os convido a acessar o Brasil Journal, a seguir o Brasil Journal, que é um veículo muito bacana, de muita independência, de muito conteúdo, feito por gente muitíssimo competente e sem rabo preso. Leiam esse editorial, que é da sexta-feira passada, mas eu queria tratar da espinha dorsal dele, que a meu ver, na minha avaliação, é o tema da burocracia política sendo usada para ineficiência democrática. Para mim é isso que está lá. Tem um monte de dado importante, um monte de coisa legal, mas o que está lá é a demonstração clara de que um político que não está com a intenção mais republicana, que está com alguma agenda pessoal, com algum interesse pessoal, pode se utilizar do aparato burocrático para jogar dentro da regra e prover ineficiência institucional. Para mim, essa é a espinha dorsal do editorial, muito bem escrito, uma ode à democracia. O Arthur Lira está atropelando liturgias, ele está atropelando prazos, ele tá indo no limite do que a burocracia permite. Alguém aqui já parou para avaliar como funciona a burocracia política? Alguém aqui já tinha tido interesse? Eu tive pela primeira vez, confesso, eu não tinha tido. É a primeira vez para ter esse papo aqui que eu fui estudar como é o regimento interno da Câmara dos Deputados. Como é o documento que define como andam as coisas dentro da Câmara dos Deputados. Eu fui ver o regimento interno da Câmara. Pois bem, ele tem mais de 130 páginas. Ele tem mais de 280 artigos, centenas e centenas de parágrafos complexos, um negativo ao que o outro tinha dito ou parte do que o outro tinha dito. Aí você tem que compor de fato um libelo, um exemplo magnânimo da burocracia a favor do interesse, da criação de dificuldade para vender a facilidade. Esse para mim é o tema central do editorial muito bem escrito pela turma do Brasil Journal. E eu invoco vocês a pensar sobre isso exatamente. O como nós brasileiros não discutimos política. Tá maluco, Pires? Tudo que a gente faz aqui é discutir política. Veja aí na internet. Um é Lula, outro é Bolsonaro, um odeia o outro, é briga. Não, isso não é discussão de política, gente. Esse é o erro. Isso é discussão de política partidária, talvez, mas mais do que isso, é discussão de ideologia. E mais do que isso, é discussão de fla-flu. É polaridade pela polaridade, é o ódio pelo ódio, de todos os lados.
Então, o que eu invoco vocês é começar a discutir política. Vão lá baixar o regimento interno da Câmara. Vocês se lembram quem foi o deputado e o senador que vocês votaram? A gente às vezes não se lembra, já aconteceu comigo de não me lembrar. Nos últimos anos eu me lembro claramente. E me relaciono com eles via redes sociais. Eu os cobro. Porque é muito esquisito ter o político como alvo de torcida. É muito esquisito ter o político como ídolo. Ter o político como modelo de ser humano. Não são. Não por nada, porque não são. O modelo de ser humano pode ser as pessoas próximas a você, que o alavancam, que o cobram, que o defendem. O político não é. Definitivamente não é. E o que a gente discute é isso. É matiz ideológico, é preconceito, é guerrinha intelectual. A gente não discute política no Brasil. Porque senão a gente saberia que é um absurdo o que o Arthur Lira está fazendo. A gente sabia que a matéria precisa ter celeridade, a gente precisa desesperadamente da reforma tributária, mas a gente precisa que ela seja tratada com a profundidade, com a decência, com a responsabilidade e com a eficiência que ela requer. Porque isso vai nortear o nosso desenvolvimento para os próximos 40, 50, 100 anos. É fundamental que isso seja tratado de forma digna. Assim como é fundamental a reforma política que ninguém mais fala. Já passaram arremedos por aí nos últimos anos, mas não, estou falando de uma reforma política profunda. Será que precisamos de tantos deputados, de tantos senadores? Será que todos os estados devem ter o mesmo número? Porque se busca a igualdade é injusta por princípio, o que é justo é a equidade. Será que esses ritos, sub-ritos, essa liturgia de emaranhados que só favorece a ineficiência e a falcatrua, será que ela precisa continuar? Até quando? A gente fala tanto aqui de tecnologia, de aparato tecnológico no mundo de pagamentos, no mundo financeiro. Por que não no mundo político? Por que a gente não está mais preparado para discutir os ritos? Para discutir os cenários? O porquê das decisões? Então, aqui, depois desse brilhante editorial do Brasil Journal, o que fica aqui é a dica de vamos discutir mais política, vamos entender mais o que está acontecendo, vamos aos detalhes e não só aos atores. Discutir os atores é muito pobre. Vamos aos detalhes, vamos aos mecanismos, vamos entender as relações causais. Quando a gente começar a olhar para o filme e não para a foto, muito político vai ter problema eleitoral. Valeu? A segunda notícia já é da segunda-feira do UOL Economia. Trouxe a informação de que mais um conselheiro do CAD, o Gustavo Augusto, vetou uma ação comercial que o Itaú tinha com a Rede, a sua própria adquirência, lá em 2019, quando para ofertar antecipação de recebíveis, solicitava que o cliente abrisse uma conta no banco. Muito legal o texto, lá na UOL Economia, segunda-feira, mas eu quero discutir algumas coisas que estão nas entranhas, né? A primeira delas é, o relator votou para vetar essa ação, que, diga-se de passagem, o Itaú parou lá atrás, quando se abriu o processo, lá em 2019, quando se abriu o processo no CAD, o Itaú sabiamente parou com a estratégia comercial. Mas o que eu quero tratar aqui é duas coisas fundamentais. Como é que o órgão concorrencial do Brasil ainda está discutindo um processo de 2019, quase 5 anos depois? Qual é a diligência? O mercado até já mudou. Depois daquilo já tem uma regulação específica de recebíveis. O Banco Central já agiu. Que aí sim trata das mecânicas concorrenciais. Ele fez a melhor coisa para a concorrência. As agendas de recebíveis dos estabelecimentos não são mais uma coisa escondidinha da relação entre o estabelecimento e a sua adquirente. Eles vão para uma certificadora, tornam-se públicos, permitindo que todos os entes que podem prover um produto de antecipação possam fazer oferta naquela agenda de recebíveis. Quer coisa mais eficiente do ponto de vista concorrencial? E não um processo que visa olhar para a relação Itaú. Lógico, eu entendo isso. Alguém deve ter impetrado esse processo lá atrás, solicitado essa análise ao CAD, mas o CAD não tem tempo.
E não tem tempo porque coisas como essa do exemplo Itaú, não estou defendendo Itaú e Rede, mas eu estou analisando o seguinte: o Itaú e a Rede, um conglomerado financeiro, uma empresa eficiente, ela vai desenvolvendo produtos, ela vai desenvolvendo serviços, ela adquire ou desenvolve empresas para adquirir novas linhas de receita, ganhar mais dinheiro, e para trazer principalidade do seu cliente, do seu usuário. Fazer com que ele use mais os produtos e os serviços que essa empresa gera do que o da concorrência. É a tal da principalidade, item fundamental no processo de concorrência. À medida que o Itaú pega a Rede e toma uma atitude estratégica de dizer: eu te ofereço isso se você comprar isso de mim, ele não está permitindo que um concorrente diga: comigo você não precisa comprar aquilo, compre só isso e seja livre. Aí, concorrência inteligente. Até porque no próprio processo diz que o Itaú não fazia malversação de preços, não fazia preços ocultos. Ele talvez vendia que o processo seria mais facilitado caso aquele estabelecimento abrisse uma conta no próprio Itaú. Mas o estabelecimento sempre teve o direito de dizer não. Ah, Pires, você está sendo naive, porque às vezes o cara só tinha aquela oferta. Sim, porque o mercado era errado. Eu acho que não era um tema para a nossa autarquia concorrencial, a nossa autoridade concorrencial se debruçar. Eu acho que é por isso, por ter vários temas que não deveriam subir para a autoridade concorrencial, é que ela está soberbada e que ela não consegue dar diligência necessária aos processos, para aqueles que de fato alguém agrediu o processo concorrencial. Eu acho que não. O Itaú tomou uma estratégia que o concorrente dele podia ter usado ela mesma como antítese contra o Itaú. O ponto aqui então, que eu quero tratar desse tema é esse, é assim, será que não está na hora de se evoluir as instituições fiscalizadoras do Brasil, utilizando das tecnologias? Já falei na notícia passada, falo agora aqui também, menos burocracia, liturgia mais eficiente baseada em tecnologia. Sei lá, eu não conheço profundamente os processos do CAD, mas será que não tem uma forma muito rápida de olhar e falar assim, esse não é um processo concorrencial para vir aqui para a entidade máxima da análise concorrencial no país? Enfim, aqui é só a dica da gente ficar de olho, porque às vezes nós mesmos usamos da burocracia governamental para nos defender de alguma coisa ou para atacar o nosso concorrente em alguma coisa, e o que a gente está fazendo é tornando a instituição menos eficiente. Então a gente precisa pensar bem quando a gente toma essas decisões. A terceira notícia é do portal Inovativos, dos nossos queridos amigos do Inovativos, trazendo uma pesquisa da Febraban sobre o que os bancos esperam do Drex. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Drex, a nossa moeda de Banco Central. A nossa moeda que vai ser pareada ao real, é o real digital. Poderia se chamar real digital, não acompanhei a história porque que ele recebeu o nome de Drex, mas é a nossa CBDC, a nossa moeda de Banco Central. Então, uma moeda com todos os cuidados, vai ter estofo, pareada a moeda fiat, a moeda papel ao real, a moeda oficial da nação, e que vai servir para trazer um dinamismo nas relações financeiras e econômicas como jamais visto. Assim como o Pix trouxe num determinado aspecto, como o Open Finance está trazendo em outro aspecto, o Drex, a meu ver, a convergência de moeda digital de Banco Central com smart contracts, com a capacidade de fazer contratos inteligentes, vai trazer uma dimensão revolucionária aos nossos costumes. Não é à toa que tem mais de 100 países tratando do seu projeto de moeda eletrônica de CBDC. CBDC é a sigla para Central Bank Digital Currency, né? Moeda digital de Banco Central. Tem mais de 100 países olhando para esse tema com muita atenção. Cerca de 21 deles, onde o Brasil está inserido, já em piloto, né? Modelando. Cerca de 35, 40 em desenvolvimento da plataforma. E cerca de outros 50 em deep dive, em pesquisa
para começar o seu desenvolvimento. E por que tamanho interesse global no tema? Porque vai mudar o jeito de a gente fazer as coisas, vai mudar alguns pilares da forma cultural como a gente encara algumas coisas, né? Uma moeda digital bem desenvolvida por um banco central, com a autoridade de um banco central por trás, com a eficiência tecnológica que o Banco Central já tem demonstrado, isso não está nem na mesa, e com smart contracts, essa junção da tecnologia de blockchain ao trânsito de valores, seja eles pagamento, seja investimento, seja todas as relações financeiras, essa junção da tecnologia de blockchain, da tecnologia de tokenização com o smart contracts vai trazer uma mudança absurda de cenário. Por que é tão importante? Porque é menos intermediado, logo é mais barato, é instantâneo, traz a questão da instantaneidade tão cara a nós hoje em dia, é mais seguro, é muito mais seguro e está em linha com o que a tecnologia provê. Por que não usarmos tudo que a tecnologia pode prover? Eu vou dar um exemplo de utilidade de utilização do DEX, se você ainda não entendeu, talvez com o meu exemplo você entenda. Compra e venda de um veículo. Você vai comprar ou vai vender um veículo, na hora H a jornada fica ruim para os dois lados, para o comprador e para o vendedor. Porque na hora H, se você está na ponta compradora, você fica com medo de mandar o Pix antes de ter o documento na mão, o cara não quer te assinar e te dar o documento na mão antes que você mande o Pix e fica aquela situação meio constrangedora, né? Com o aparato do Drex funcionando e os smart contracts funcionando, o que você, vamos imaginar que você está na ponta comprador, o que você e o vendedor vão combinar? Quais são as regras pregressas, quais são as condições pregressas que satisfazem os dois lados? São essa e essa. O smart contract já gere isso, já gerencia isso tudo. E ele só conduz e efetiva a transação quando todas essas condições estão automaticamente garantidas. Olha que legal. Aí há a transferência do valor na respectiva moeda eletrônica do comprador para o vendedor. E há a respectiva transferência de posse e propriedade daquele veículo do vendedor para o comprador. Rápido, fácil, simples, seguro e sem depender de mais ninguém. Olha que negócio extraordinário. Mas isso vai requerer que a gente mude o jeito de encarar as coisas. Dois pilares enormes comportamentais nossos, principalmente aqui no Brasil e principalmente na cultura latino-cristã, é o pilar da cartorização, que a gente odeia, mas a gente aprendeu a viver com isso, e o pilar da procrastinação. A gente usa o remédio amargo da procrastinação para várias coisas. Uma tecnologia dessa acaba com os dois. Lamento os meus amigos donos de cartório, mas acaba com os dois. Obviamente eu também sei que o Colégio Cartorial Brasileiro está trabalhando também para digitalizar as operações, para mudar o perfil, então eu não quero entrar nessa briga que hoje vai ser mote de uma futura discussão, mas acaba o conceito de cartorização, acaba. Porque com a tokenização, com o blockchain, as coisas acontecem como devem acontecer tecnologicamente. Isso é transferido para o ambiente físico. É muito legal. Então, o convite aqui é para que a gente, eu sempre falo isso para vocês, é para que a gente continue antenado. Use a Ultratalks, inclusive, não só a Ultratalks, mas use a Ultratalks para isso, todos os nossos portais, para se manter antenado com essas novas tecnologias. Até porque, na esteira desses desenvolvimentos, todo mundo sabe, vem um manancial absurdo de oportunidades. Porque terão que ser construídas uma enormidade de coisas para usabilidade. Uma coisa é a construção da plataforma, do arcabouço regulatório da plataforma pela autarquia. Outra coisa é como se usa isso, né? Então, se a gente pensar nos diversos cenários de pagamento, nos diversos cenários de investimento, nos diversos cenários de trânsito financeiro, o que isso vai poder trazer de mudança, sim, talvez no mesmo nível das revoluções industriais. Então, mantenham-se antenados, inclusive através aqui dos nossos canais. Por hoje, pessoal, é só. Eu quero desejar um final de semana abençoado, maravilhoso a todos vocês. A semana que vem a gente está junto de novo. E o velho convite para que nos sigam
Na web, ultratalks.com.br, o nosso portal é muito completo e muito interessante, vale a visita. Nas redes sociais, Ultratalks, e o nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, ative as notificações, tem muita coisa bacana acontecendo e você não pode ficar de fora. Tá bom? Um beijo, um bom final de semana.